Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Hoje a gente está aqui com o Gabriel, ele é professor, contador de histórias e um brasileiro que conhece aí um pouco do mundo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Mari. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho das experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida. Gente, vocês não têm noção. A gente conversa no off e dá risada, porque ele é uma figura, vocês vão ver. Mas hoje a gente vai falar sobre um país que particularmente tem meu coração, que é a Itália. O Gabriel tem algumas histórias aí, porque ele viveu um tempo na Itália, né? Conhece sobre a cultura e dá aula de italiano, não é? Eu tenho um contato com a Itália já faz muito tempo, sabe? Inclusive, eu até tenho comentado com os meus alunos, assim, que quando eles perguntam, professor, quanto tempo você estuda italiano, enfim, eu digo para eles, olha, são 12 anos, né? Desde 2010, enfim. Então, isso vem de berço, porque a descendência do meu pai é italiana, e aí a convivência com a família do pai não é que moram em outra cidade, interior, a gente mora numa cidade um pouquinho maior, então a convivência nunca foi assim tão expressiva, mas já dava para ter aquela noção assim de que você vem da Itália não, enfim, os antepassados vieram da Itália há muito tempo, fizeram uma vida aqui, enfim, e aí por uma obra do acaso eu comecei a estudar italiano em 2010. Porque até é engraçado que quando eu conto essa história, o meu pai, ele um dia comentando qualquer coisa comigo, assim, ele falou um negócio lá e eu não entendi, né? Porque ele falou em italiano. Ele falou, na verdade, num dialeto, porque como a Itália é muito dividida em regiões, quer dizer, foi um país unificado muito recentemente, em 1861, a Itália foi unificada, né? Então, eram muitas regiões, uma divisão muito grande, e ele falava o dialeto vêneto, né? O dialeto vêneto, porque a maior parte dos imigrantes que vieram para o sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, a maior parte dos imigrantes que vieram para o sul vieram do Vêneto. E ele me falou essa frase, eu não entendi, e ele até meio que, não é que brigou comigo, mas ele disse assim, oh, peraí, vocês não entendem nenhuma palavra de italiano? Uma palavra? E eu digo, pizza eu sei falar, né? pelo menos isso, como não entende nenhuma, né? E aí ele disse assim, não, eu acho que você tem que aprender italiano. Como ele tinha começado a fazer aulas de italiano, eu entrei junto. Diferença que ele fez um semestre e eu 4 anos. E segui, né, por essa estrada. Então, a minha inserção, assim, no mundo do italiano foi mais ou menos assim. Italiano, então, não é só de berço, como você citou, mas é uma paixão, né? Você começou com o pai e seguiu, falou, caramba, vale a pena. Né? É uma língua que você acaba se apaixonando também. Com toda certeza. Eu já tinha um conhecimento, eu já gostei de idiomas, né? Embora hoje, imerso na minha profissão de professor de italiano, não dá para pensar muito em outros idiomas, né? Às vezes você está todo dia preparando uma aula, todo dia, às vezes de manhã, tarde, noite, dando uma aula, enfim. Então eu estou um pouco alheio às línguas. Mas eu já sabia falar espanhol, já tinha aprendido espanhol com livros dele, inclusive ele já tinha feito um curso de espanhol e eu abri o livro lá e fui. Escutava umas fitinhas ainda do tempo da fita, aquela fitinha que você colocava assim, não era nada de CD, de nada, nada, eram essas coisas modernas assim. Então eu tinha estudado espanhol, não tinha com quem falar o espanhol, né? Isso é uma grande dificuldade, porque quando você não tem com quem falar a língua, se torna mais difícil. Mas o espanhol ficou lá. Quando eu comecei a estudar o italiano, eu tinha 14 anos. Essa época que a gente começa a estudar uma coisa, aí vem sempre aquela coisa, não, mas você tem que fazer inglês, né? Porque o inglês é importante por causa disso. E eu absolutamente digo para todo mundo, estudem inglês, porque o inglês faz falta, né? E eu até fiz, eu lembro que a época que eu estudei italiano, 2010 até o final de 2013, eu fiz um ano de inglês. Aí eu lembro que eles tinham decidido assim, não, você vai fazer inglês, porque tá fazendo italiano, ótimo, beleza, mas você precisa fazer o inglês. E eu fiz um ano de inglês.
Só que aconteceu um monte de coisa lá, eu parei de fazer o inglês, né? Porque inglês de escola não é querer, digamos assim, não é querer falar mal do inglês da escola, né? Mas, assim, em escola pública, às vezes é meio complicado, você não sai sabendo falar as coisas, assim. É um inglês muito deficitário, né? E aí, então, o que acabou acontecendo? Vai fazer um curso. Eu fiz um ano de curso, parei de fazer o inglês, mas o italiano continuei, porque eu era apaixonado mesmo, como você falou, é uma questão de paixão. Uma paixão tão grande, Mari, que a ponto de eu... Porque naquele período eu entrei na faculdade com 16, foi bem cedo. E aí eu fui fazer direito. E às vezes as aulas, assim, tinha umas aulas, nós tínhamos um professor que se chamava João Telmo. Eu tô dando nome aos bois aqui, que o João Telmo não veja isso. Mas o João Telmo, ele tinha um apelido que ele chamava João Calmo, né? Porque ele falava assim, de um jeito tão... Você dormia na aula dele. E eu ficava assim, eu abria meus rascunhos, eu ficava conjugando verbo em italiano, sabe? A coisa que ninguém faz, assim, ficar conjugando verbo no idioma que está aprendendo. Eu ficava lá todos os tempos verbais possíveis, porque tal como o português, tal como o espanhol, tal como o francês, língua latina, né? Tem um zilhão de tempos verbais diferentes, enfim. Eu ficava lá conjugando, achava aquilo o máximo, já pensava, e um dia falava, inclusive, para minha professora, mas um dia eu vou ser professor de italiano, mas nem que seja por um mês, assim, sabe? Por uma aula, mas um dia eu quero ensinar italiano para alguém. E já são 6 anos na profissão, né? 6 anos na aula de italiano. E não para de surgir gente interessada em aprender. Então, realmente, de fato, como você falou, sempre foi uma paixão que extrapolava até na faculdade, eu estava lá estudando italiano. Mas se serve de consolo, eu vim do direito também, eu fiz pouco tempo, mas a gente sempre tem um João Calmo, eu tinha também. E aí eu ia fazer rascunha dos contos que eu queria escrever. Também tenho, né, para falar muito não. Mas enfim, seguindo aqui, né, como você citou, quando a gente começa a estudar línguas e a gente se apaixona por aquilo, né, toda a dificuldade ela é suprida aí, porque a gente pensa é difícil, mas vale a pena. E aí a gente continua. Então eu imagino que quando surgiu a oportunidade de você ir para o país, né, que de origem dessa língua aí, foi um momento e tanto. Conta pra gente como surgiu a oportunidade, como foi a sua ida daqui para lá, cidade que você ficou, enfim, resume aí pra gente como foi para você. Então, o sonho sempre existiu, até porque eu era apaixonado por geografia também, e ficava olhando aquela história, né? Você olha Roma, aquele coliseu enorme, né? Veneza, que linda que é aquela cidade, enfim. Então, essa paixão, ela sempre existiu. Na verdade, eu, eu achava que eu ia conseguir ir para a Itália qualquer dia, depois de trabalhar muito, aí juntar uma grana, daí pegar e ir para lá e tudo mais. Mas no meio do caminho, essa coisa aconteceu de uma forma diferente. Um dia eu recebi uma mensagem de uma amiga, ex-colega de italiano, uma senhora já. Ela disse assim para mim: Olha, Gabriel, eu conheço uma moça italiana, eu gostaria muito que você conversasse com ela. Ela é muito legal, muito bacana, então acho que vocês poderiam trocar figurinhas. Eu adicionei essa moça no Facebook. Primeiro ano que eu estava dando aula de italiano, então era muito bom treinar com alguém que falasse italiano, e ela já falava um pouco de português, porque tinha parentes aqui no Brasil e tudo mais. E aí a conversa foi indo, e foi evoluindo, digamos assim, né? Até o ponto, assim, de, sabe, ficar um clima, um negócio, um negócio assim, uma coisa muito louca. Muito bem, aí ela me convidou para ir para lá. Ela disse assim: Olha, eu já conheço o Brasil, você não conhece aqui. Então, de 16 para 17, eu comecei a elaborar. Não, eu vou para lá. E aí comecei a fazer isso, sabe? Eu fazer todos os trâmites burocráticos, passaporte, aí vai comprar a passagem, né? Reservar 20 dias, hospedagem eu não precisava, no fim. E embarquei, 23 de outubro de 2017, eu embarquei.
para ficar 20 dias. No início era assim, não, vou ficar 20 dias, porque tinha trabalho aqui, coisas para concluir, então não dava para se estender muito. E foi uma viagem extremamente importante, principalmente no sentido de que ela, primeira vez que eu saí assim, eu nunca tinha ido para a cidade vizinha, assim, que não fosse com parentes, sabe? Essa questão. Esse que foi o negócio mais incrível, assim, mais doido. Porque eu nunca tinha ido para. Tem tantas cidades vizinhas, sempre com parente, vai visitar um, vai visitar outro, vai numa excursão que o avô organiza, excursão de escola, essas coisas assim, sabe? Mas nunca ia assim, não, eu vou sair daqui para algum lugar. E o primeiro lugar é direto para Roma, assim, a coisa muito louca, né? O primeiro lugar. E aí, então, eu sei, eu fui até a capital aqui do estado, fui até Porto Alegre, São Paulo, direto Roma. Uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Pegar o avião é muito maravilhoso. Chegar na Itália, a sensação mais incrível que eu tive, assim, pelo menos naquela passagem de início, foi descer do avião, passa por todos aqueles trâmites burocráticos, passaporte, tudo, né? E quando eu saio do aeroporto para pegar o trem para ir para a cidade, já te digo o nome da cidade, era outono, estava frio, eu adoro frio, então eu senti aquele. E eu ouvi duas pessoas, dois homens, estavam até fumando, assim, conversando do lado de fora. E em italiano, logicamente, eu disse assim, puxa, eu estou entendendo o que esses caras estão dizendo. Aí a gente faz assim, né, se belisca para ver, não, será que é realmente que eu estou aqui? Não é só uma pessoa que estudou italiano que está falando. Não, eu estou ouvindo e estou entendendo o que eles estão dizendo. E ali foi um momento assim, nossa, maravilhoso, maravilhoso, entender que tinha chegado lá. E aí nós fomos para a cidade de Ancona, que é uma cidade a uns. Olha, eu não quero mentir para você, mas deve ser uns 400 quilômetros de Roma. Se a gente pegar o mapa da Itália, que é uma bota, né, ela é um mapa bem estreito, assim, no meio. Então, Roma está numa ponta e Ancona está na outra. Ancona é uma cidade marítima que fica às margens do Mar Adriático, que é o mesmo mar que banha Veneza, só que Veneza é mais ao norte. Então, Ancona é o segundo porto mais importante do Mar Adriático, depois de Veneza, obviamente, né? É uma cidade fantástica, entre o mar e a montanha, uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, uma cultura muito, muito interessante, porque fica numa região chamada Marche, né? Digamos assim, o estado lá é o estado de Marche, e foi muito importante assim no período da unificação italiana, aquela região toda fazia parte dos estados da igreja, né? E na história, né, a igreja tinha um território vasto da Itália, então os estados da igreja, Ancona fazia parte, enfim. Então ali passei a ter digamos, a minha residência por 20 dias, assim. Depois, claro, circular para um lugar ou outro, como a gente fez. Mas essa foi a primeira passagem. Já dá para perceber que ele é radical, né, gente? A pessoa não vai na cidade do lado sozinha. Vai Itália, tem que fazer uma passeada ali. Né? Você vai de carro? Não, para Itália, vou de avião. Passar ali numa alfândega, coisa tranquila, né? Tomar um café. Nossa! Né? Conversar com a Polícia Federal, que o café é o Gabriel, né? Dando um passeio de 20 dias, olha que gracinha. Né? Mas, enfim, isso é legal, é você ter essa coragem, porque essa é uma palavra que eu tenho ouvido muito para quem se dispõe a sair do país. Coragem, né? Uhum. Não é fácil você sair da sua cultura, por mais que você estude outra língua, como foi o seu caso, você já sabia falar e sabia compreender, porque muitas vezes a gente sabe falar, não sabe compreender e fica aquele enrosco, né? Até se estabilizar. Certo. Mas em qualquer língua, em qualquer país que você vai entrar, precisa de uma coragem aí, é muito legal ver a forma como você narra tudo isso, que eu tô aqui ouvindo e pensando, gente, ele nunca saiu sozinho, pegou o avião e foi embora. Eu É, adorei.
É uma coisa, né, na verdade, muito maluca, né? Pelo fato de que, assim, é lógico, já estava com 22 anos, recém tinha feito 22 anos. Então, assim, com 22 anos, na verdade, antigamente as pessoas já estavam casadas É. com 22 anos. Estavam casadas com filhos e com uma vida inteira, né? Já desenhada, né? Não tinha muito tempo para pensar. Morriam antes, inclusive, né? Então, agora que a gente vai até os 100, então, assim, a gente, né? Mas, assim, o fato é de que, assim, sim, nunca tinha saído e também nunca tinha, não é que nunca quis explorar, é que às vezes falta tempo, né, Mari? Às vezes falta aquele tempo de você ir para algum lugar e tudo. Aí quando juntou tudo, não, vamos fazer uma economia, vamos lá, vamos ir. Eu pensei, por que não ir direto para lá, né? Já que eu tenho uma motivação assim maior e tudo mais, então por que não ir direto para lá? E sabe que uma das coisas mais interessantes, porque daí as pessoas me perguntavam como é que tinha sido a viagem e tudo, e eu dizia assim para elas, uma das coisas mais fantásticas que eu percebi foi justamente esse sangue de barata, assim, de entrar num lugar que nunca tinha entrado, que era um aeroporto, de pegar um avião, nunca tinha, né, pego um avião e ir, sabe? Ir. Quando eu cheguei em Roma, é uma coisa maravilhosa isso. Eu pensei, aonde é que eu vou agora? Porque você desce do avião, você diz, para que lado é? Vamos seguir o povo, né? O povo deve estar indo para o lugar certo. Vai seguindo o povo. Daqui a pouco aparece uma placa ali. A placa ali já está indicando. Então vamos, estou no lugar certo. E assim, bem tranquilo, né? Como as pessoas gostam de dizer, bem pleno, bem sereno, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse a 50ª vez que eu estou pisando ali. Vai indo. E a primeira vez foi muito engraçada, porque aí fizeram várias orientações, são um caos até um pouco foge um pouco da proposta, mas é interessante contar. Me disseram assim, olha, você vai exibir os documentos, eles vão perguntar a hospedagem, vão precisar que você dê uma declaração de hospedagem, ou, né, a reserva do hotel, ou essa pessoa que você vai ficar na casa dela tem que estar assinado tudo. Vão te perguntar sobre questão de valores, né, quanto de valor que você está levando e tudo, para você se manter nesses dias que você está ficando. Eu disse, então tá, né? Preparei ali no meu, o estojinho da agência de viagem, tudo, já estava tudo ali. A pessoa perguntasse assim, eu já ia sacando, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui tudo, né? E o rapaz da imigração pediu o passaporte, entreguei o passaporte para ele, ele olhou, carimbou e me entregou. E eu, peraí, ele não vai me perguntar mais nada, ele não vai perguntar onde é que eu vou, onde é que eu vou ficar, quanto é que eu tenho, né, para que time que eu torço, qual é a né, meu tipo sanguíneo, nada mais, nada. Eu disse, não, vamos facilitar, né? Peguei, grátis, e fui. E aí eu pensei, depois eu dizia assim, não, ele deve ter olhado assim, cara de italiano, nome de italiano é italiano, pá, carimbou e me mandou embora. Enfim, então foi bem engraçado. Coisa que na segunda vez que eu fui já não aconteceu dessa forma. Eu tive que brigar lá com o pessoal da imigração. Quase, mas quase fui deportado. Ele já começa a contar os perrengues chique dele aqui, né? Você teve uma sorte de principiante, que a gente chama, né? Quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez e tem uma sorte ali. Foi sorte de principiante. Foi sorte mesmo. Depois eu percebi, não é sorte. Era Deus dizendo, eu vou te dar esse gostinho, mas não abusa, tá? Abençoa. Não é para forçar a amizade, Gabriel, vamos com calma. Aí Deus olhou para você e falou, de Isso, novo, meu? isso aí. Mas, ó, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, eu acredito que o pessoal que, né, tem Uhum. vontade de sair do país, de conhecer uma nova cultura, tem também. Como é conviver nessa nova cultura? Você foi bem recebido? É um pessoal mais fechado? Porque, de uma forma geral, a gente escuta muito assim, o pessoal europeu é muito fechado. O pessoal europeu... E assim, eu sei que nem tem algumas regiões da Itália que a galera é bem receptiva, já te abraça, bota para dentro. Quer um café, meu filho? Mas nem todo lugar é assim. Então, para você ficou em Andova? Ancona. Ancona, é igualzinho, eu tô só a graça hoje. Mas nesse lugar que você ficou, essa sua estadia de 20 dias, você falou que passeou, né, deu uma andada por aí, como foi a sua recepção
né, com essa nova cultura, como era ouvir essa outra língua, né, conviver com os dialetos, porque a Itália também é muito regional, né, como o Brasil. Uhum, Vai para um lugar, tem uma uhum. língua, tem um jeito de falar, tem costume. Como é que foi para você aí esse passeio, inicialmente, antes de você ficar preso pela segunda vez na alfândega e querer ser deportado? Isso aí é o perrengue do final, Gabriel, não entrega. Não, não vou entregar. Olha, de fato, eu costumo dizer assim, que eu saí do país 2 vezes e eu conheci na primeira vez, eu fui as 2 vezes para o mesmo lugar, e na primeira vez eu conheci 2 países numa tacada só, né? Que é a Itália e San Marino, que é uma república dentro da Itália, mas é uma república independente. Então eu digo, tenho 2 países na conta. Eu não posso dar um julgamento, Mário, de dizer assim, que o europeu é assim, assado, se o inglês é assim, se o francês é assim, se o alemão é assim. Dos italianos eu conheci um pedaço, uma parte, né? Então eu não andei, digamos assim, não circulei por outros países e verifiquei, como a gente muito escuta, como você falou, né? De alguns países, de algumas características que eles, né, são mais assim. No geral, eu fui bem recebido, né? No geral, eu fui bem recebido. Eu acredito que o fato de falar a língua me facilitou muita coisa, né? Eu acredito que o fato também de ser, agora falando uma coisa assim bem séria, apesar de ser chato, né? Apesar de ser chato, eu acredito que o fato de ser branco e de ser, por exemplo, de ter né, uma ascendência italiana e que, quer dizer, você anda na Europa assim, ninguém vai te ficar te perguntando, porque você, dependendo, a pessoa que entra, dependendo da pessoa, né, a origem e tudo mais, a pessoa sabe que não é, não, aquilo é turista e tudo mais. Então não tive esse problema. Tinha gente que, né, se eu não dissesse que era brasileiro, eles não saberiam, entende? Então, assim, eu não quero julgá-los e dizer assim, não, eles só me aceitaram por causa disso. Não, acredito que não, né? Mas, assim, eu fui bem recebido, né? Talvez por alguma questão desses motivos aí, por algumas pessoas, outras pessoas me receberam bem porque são receptivas. Considerando que Ancona fica no centro da Itália, eu acredito que, assim, mais para o norte o pessoal talvez é um pouco mais frio, assim, né, um pouco mais conservador. O sul realmente é um lugar de gente mais... É mais calor, né? O sol deixa a gente mais assim, né? Mais animado. Então o pessoal do sul talvez seja um pouco mais aberto. Eu conheci na segunda passagem pessoal do sul, assim, que eu tenho amizade até hoje, enfim. Então, no geral, eu não tive problema. É lógico, e aí que vem uma questão de quem vai, por exemplo, morar fora, né? A gente faz uma idealização, e agora entrando especificamente num ponto que, que eu acho que vale muito a pena das pessoas pensarem. A gente faz uma idealização de certos lugares como se aquele lugar fosse, digamos assim, o melhor lugar do mundo, que tudo fosse se resolver num passe de mágica, você simplesmente pisando lá, tá? Vamos supor para quem queira morar fora para trabalhar ou para estudar, enfim, né? Não sendo turismo, né? Porque turismo, você sendo turista, se você não fala a língua, você fala em inglês lá, eles vão aceitar, você está pagando em euro, você está gastando lá, então eles vão dar um jeito de te engolir e tudo bem, né? Você está gastando no país dele. Mas se você quer morar e tudo mais, a gente fica muito com aquela ideia de que não, mas assim, eu vou me dar bem. Claro, se você desenvolve uma boa rede de relacionamento, se você tem, né, você vai se dar bem, certo? Mas a gente não pode pensar que está no Brasil, querer ter costumes e hábitos de que está no Brasil, né? E achar que as leis são diferentes, os costumes são diferentes, comem em horários diferentes, se acordam em horários diferentes, é, as coisas são diferentes com relação a tudo, né? O sistema de saúde é um, a educação é outro, e você tem que se comportar dentro daquilo. Então, vivenciar essas culturas é ótimo se você sabe aceitar a diferença e
estar disposto a entrar naquele universo deles, né, e respeitar aquilo. É como se alguém viesse no Brasil e quisesse impor também a sua regra. Nós aqui vivemos da nossa forma, um pouco atabalhoada, né, uma coisa meio louca, assim, né, mas a gente tem a nossa organização, tem a nossa moeda, as coisas funcionam assim, você tem leis de trânsito, você tem leis, enfim, e as coisas lá funcionam assim também. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Peraí, eu estou entrando num país estrangeiro, né? Estou querendo estudar, estou querendo fazer um intercâmbio, estou querendo morar, trabalhar um pouco, sei lá, eu tenho que vivenciar aquele país da forma como ele é, né? Enfim, eu acho que eu acabei indo por uns outros caminhos, assim, a pergunta era uma, eu transformei em outras tantas. Me perdoe, mas eu acabo Não, não, fazendo uns é bem rodeios. legal, sabe por quê? Porque, assim, é uma coisa que eu tenho conversado com o pessoal, Uhum. né, com quem eu tenho batido um papo também. Quando você se permite, né, sair do seu país, da sua cultura, sua língua mãe, e partir para outra, você tem que estar disposto e adepto a se adaptar, né? Você tem que Uhum. estar disposto a conhecer, porque é como você falou, o turismo é muito tranquilo, é muito fácil, né? A gente vai lá, vai passear, vai brincar, mas quando você vai para viver aquela vida, você precisa ter essa noção. Opa, eu estou saindo do meu país para morar em outro país. Esse outro país tem outra cultura, outras pessoas. Então, é necessário, é um aprendizado mais do que a língua e mais do que geograficamente falando. É um aprendizado de tudo. É como se você fosse criança novamente e tivesse que aprender, né? São pequenos degraus que você vai trilhando aí. E eu achei muito legal você citar isso, porque foi como eu falei, nem tudo é aquilo que a gente posta na rede social. A rede social é linda, é maravilhosa. A gente não vai postar uma coisa triste, e isso é maravilhoso. A gente colocar positividade para fora. Mas a gente também precisa ser muito verdadeiro e honesto, tanto com a gente quanto com a informação que a gente está passando, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então foi muito legal você citar isso. Eu tenho muita curiosidade, eu dei uma pesquisada porque eu já escrevi. Eu tinha um livro pronto sobre a Itália, eu tive um problema e perdi, mas enfim, um dia eu chego lá. E o coração até dói. E realmente eu me especifiquei ali naquela parte do sul, né? Eu gosto muito, eu sou muito curiosa. Então, quando surgiu a oportunidade de conversar com você, eu falei, cara, eu vou fazer todas as perguntas que eu tiver, entendeu? O Gabriel vai me bloquear no WhatsApp depois, mas tudo bem. Imagina. É. Imagina. Você falou que viveu por 20 dias, você foi viver um romance, como é que eu posso explicar de uma forma assim bem tranquila? Você foi viver com um crush, né? Com a sua crush lá. É. E de 20 dias, foram só 20 dias ou o negócio estendeu, encurtou? Porque você estava numa determinada região, você falou que saiu um pouco, conheceu outros lugares, possivelmente com ela. Mas e Uhum. aí? E aí? Esse tempo que você ficou lá, foram 20 dias? Você passou mais tempo? Essa vivência aí envolvendo um romance, né? Porque quando você. É muito engraçado também, porque no Brasil a gente tem um tipo de relacionamento, a gente tem em mente como é que funciona, até pela cultura. E de repente você arrumou um crush do outro lado do oceano. Por que não? Nunca saí, vou sair hoje. E, ó, já vai com o pacote completo, Gabriel. Vamos embora. Bora. Vamos então dividir isso, né? Vamos dissecar esse negócio aí. O professor adora dissecar para explicar. A primeira questão que você perguntou, né? 20 dias, 20 dias, 21 dias, né? Que você considera 3 semanas entre ida, né? Andata e retorno, como se diz, né? Ida e volta, aquela coisa toda. Olha, nunca você vai para a Itália passar 10 dias, vai passar só 10 dias. Nunca você vai para a Itália passar 20 dias e vai passar só 20 dias. Isso eu estou falando agora, assim, um pouquinho de turista. Quem vai para a Itália, e eu não tô. Eu sempre digo isso, até puxando brasa para o meu assado, como se diz, porque sou professor de italiano, e daí sempre faço, né? Vem estudar italiano comigo, aquela coisa toda, né? Mas, assim, nunca você vai para um país como esse e fica só ele fica grudado dentro de você, ele fica cralacrado, sabe? Porque por mais que é lógico que tem gente que prefere, por exemplo, vamos supor, países mais modernos, prefere cidades mais, né,
mais assim, cidades maiores, prefere Nova York, prefere viajar para o Japão, daqui a pouco prefere uma cultura oriental, tem gente que gosta. Então, enfim, os gostos variam. Mas a Itália é o berço da humanidade para muita coisa. Quer dizer, você não consegue separar, pelo menos nós ocidentais, a Itália daquele território que hoje se chama Itália. Porque você começa com o Império Romano, que até hoje influencia nas nossas leis, na história, meu Deus, o Império Romano, enfim, na arquitetura, em várias coisas. Você começa por ali. A língua que nós brasileiros falamos é uma língua que deriva do latim, que nasceu lá. Você tem, na história da humanidade, o Renascimento, né? A grande explosão das artes nasceu da Itália, veio dali. Então, assim, mesmo que você seja a pessoa mais indiferente do mundo, a Itália e a sua cultura, você não passa incólume pela Itália. Você não passa assim, eu visitei a Itália. Você fica com alguma coisa. E foi o que eu fiquei, né? Quer dizer, não só essas histórias vivenciadas nesses 20 dias, de ter conhecido várias pessoas em vários lugares e de ter experiências assim maravilhosas, mas o fato de que eu estava na terra onde Júlio César expandiu aquele império, entendeu? Eu estava na terra onde viveu Francisco de Assis, meu santo predileto, assim, sabe? Santo de devoção. Estava na terra de Galileu Galilei, estava na terra de Maquiavel, que a gente estuda no direito, Nicolau Maquiavel, de Leonardo da Vinci. Então, assim, é uma coisa que... E mais também na terra dos meus antepassados, né? De gente que cultivou aquela terra, e que fugiu da fome, fugiu da miséria, tentando uma vida melhor. Então, não se passa pela Itália incólume, você sempre sai marcado. 20 dias é só porque está no passaporte lá, entrou dia tal e saiu dia tal, porque dura muito mais aqui dentro. Com relação à questão do romance que você perguntou, né? Enfim, aí você vai e diz assim, nossa senhora, né? Por que não? Por que não lá pro lado do mundo e tudo mais? É que eu não acredito nessas coisas. Eu digo que eu desacredito acreditando, né? Quer dizer, é a questão de astrologia, né? Então eu digo que os astros estavam alinhados todos naquele momento para que isso acontecesse, assim. Era um alinhamento, assim, sabe? Quando Cassia cantava quando o segundo sol chegar, né? Para realinhar as órbitas dos planetas, era mais ou menos assim, era um segundo sol, tudo estava muito alinhado e acabou acontecendo, né? É, o fato de estar com alguém de outro país também, quer dizer, eu acho que o ser humano independente da língua que fale, da cor, da religião, enfim, o ser humano é igual, né? As angústias que nós vivemos, os chineses também vivem, só que, né, as angústias internas, os italianos, os árabes, os africanos, todos nós estamos lutando contra os medos e, né, por isso que, inclusive, só para fazer um parênteses, você que é da literatura sabe muito bem, por isso que hoje você pega uma peça de Shakespeare, ela é atualíssima, né, ela é atemporal, porque os dramas de 1600 e pouco são os mesmos dramas de 2022, e serão os mesmos dramas para sempre. Então, o fato de estar com uma pessoa do país não mudava nada no sentido de não era uma pessoa tal como as outras, né? Mas foi muito interessante conhecer justamente essa, porque quando você se abre para o outro, independente da relação profissional, amorosa, pessoal, amizade, enfim, quando você se abre para o outro e entra naquele universo, é como você falou, né? Você se permite, né? E aí você se permite entender como é que eles pensam lá, o que que eles fazem, o que que eles gostam de comer, né? Por que que a cultura deles é assim? Por que que eles falam tão alto? Por que que eles gesticulam tanto? Por que que na hora você está sentado num restaurante lá de boas e daí chega um amigo assim, eles começam a cantar e a bater palmas, assim como eu vivenciei, assim, eu digo, meu Deus, o que que é isso? Estamos num circo, estamos no quê? Entende? Então você começa a entender essas coisas assim, e é muito bacana, sabe? E é muito, muito legal, assim, porque é uma diferença muito grande, assim, pelo menos do que eu estava acostumado, né? Apesar de ser descendente de italiano, eu nunca tinha visto ninguém, né,
Tá, claro que o nosso Brasil é imenso, tem lugares do Brasil que eu não conheço, é a única região do Brasil que eu ainda preciso conhecer é o Nordeste, e já conheço pelo menos um estado em cada uma das outras regiões. Sei que no Brasil também tem gente muito, mas assim. Então, essa abertura para o outro foi muito bacana. Foi muito assim, de você ver assim, opa, peraí, você enxerga, você se enxerga na outra pessoa, porque, como eu falei, os dramas são os mesmos, mas você enxerga a maneira deles de viverem isso, né? E de processar essas informações todas. E como você falou ali desses 20 dias, né? Eu andei um pouquinho, não andei muito, né? Nessa primeira vez. O mais longe que eu fui foi até o sul da Emília-Romanha, que muito grudadinho ali na região onde eu estava. Então, a Emília-Romanha é considerada norte da Itália, só que eu estava no sul dela, então era mais para o centro do que para o norte. Visitei San Marino, enfim, inclusive recomendo San Marino para quem quer comprar perfume barato, roupa, né? Um paraíso fiscal. Então, assim, San Marino é maravilhosa, fica no topo de um monte, assim, um país lindíssimo. Inclusive, para arrematar aqui, eu vi um Rolex lá, queria comprar, eram 135 mil euros, só me faltavam 5 mil, né, euros. Então, eu só não consegui comprar por causa disso. Senão eu tinha comprado. Enfim, Mari, então a gente vai, como você diz, vai entrando, vai se permitindo, vai olhando, vai... E é fascinante. A Itália, para mim, é fascinante. Eu voltaria lá, espero voltar lá umas 500 vezes até o fim da vida. Eu adorei que você faz o merchan de San Marino. Não é verdade? San Marino está perdendo você, Gabriel. Perdendo você. Eu Vou até acho que é vou verdade, é procurar verdade. um e-mail, vou mandar um e-mail para eles e falar: gente, o que vocês estão fazendo? Perdendo o Gabriel, fazendo merchan de vocês. Você vai ser, ó, vou mandar um e-mail quando subir o vídeo, já vou mandar até o link para ele falar: assistam, coloquem a legenda para entender o que ele está dizendo. Mas, enfim, que legal. É legal ver você falando sobre a humanidade de uma forma geral, né? Foi como você citou. Você citou dois pontos bastante assim cruciais e muitas vezes é um tabu a gente falar sobre isso, que foi quando você falou que chegou até a Itália, você foi tratado de uma forma por ser um homem branco, por ter uma ascendência já europeia, e assim, de forma nenhuma é uma situação onde você está colocando um termo aqui em pauta, é uma realidade. Muitas vezes a gente vê que a pessoa é tratada diferente por ser diferente, né? Isso até aqui mesmo, aqui no nosso país, eu dei aula brevemente para uma criança e eu tive que falar sobre racismo e xenofobia. E essas duas aulas foram as aulas mais difíceis que eu já ministrei, né? É muito difícil você citar sobre isso porque dói na gente, né? Eu venho de uma família nordestina, eu venho de uma família formada pelo povo afrodescendente também, e também tem europeus no meio, porque o brasileiro ele é assim, esse negócio de não, o brasileiro ele é assim, a gente tem muita gente na nossa linhagem. Se fosse separar, se fosse possível separar ali, né, galera da ciência não me matem, mas se fosse possível realmente separar e nossa, você vem de origem tal, quantas pessoas teriam envolvidas só no nosso sangue, né? E Total. quando você citou que você estava num relacionamento, mas independente de como essa pessoa seja, ser humano é ser humano, eu acho que isso foi crucial. É importante a gente sempre lembrar isso, que não importa de onde a gente vem, o importante é que na nossa raiz a gente sempre tenha humanidade, ver o outro por quem ele é, né? O fato de você conhecer uma nova cultura, de você conhecer pessoas, não deve segregar, pelo contrário, deve incluir. E isso foi Certo. crucial quando você citou, até quando você estava fazendo o Merchan de San Marino, é muito legal você citar, né? Você viu muita gente, muita coisa, e é essa a ideia, quando você sai do país, você conhecer gente mesmo, e estar adepto a aprender coisas novas, né? Seja um idioma, seja uma cultura, seja um jeito. Eu adorei você citando, né? Que o pessoal chega e começa a bater palma. Vou te apresentar minha família depois, porque a gente passou por uma situação dessa, mas eu vou deixar em off, enfim. Tá certo. É... mas isso foi, assim, muito legal da sua parte citar. Eu acho que a gente precisa mais disso, de mais humanidade, mais vontade de mostrar as coisas boas da vida, mesmo quando a gente tem problema, porque problema todo mundo tem, né? Total.
Ninguém foge do problema, infelizmente. A gente queria, mas não está podendo. Eu tô aqui, eu sou muito suspeita para falar da Itália, porque eu realmente sou apaixonada desde criança. Tem alguns países que assim me atraem mais, e a Itália é um deles. Mas, nos encaminhando aqui para o final, eu ainda tenho pequenas dúvidas aqui, eu não posso deixar de perguntar. Nessa segunda vez que você foi, antes de você contar o perrengue chique, você para, Gabriel, que eu já tô rindo. Nessa segunda vez que você foi, você conseguiu visitar grandes centros, por exemplo, Milão ou Veneza, ou lugares assim onde o turismo é mais pesado, né? A galera vai, eu vou para a Itália, eu vou em Milão. É o que a gente escuta, né? Você esteve nesses lugares, você viu uma diferença, por exemplo, do lugar onde você foi a primeira vez, que você falou que é um pouco menor, um pouco mais tranquilo, para esses centros aí, tem uma distinção muito grande? Vamos lá, então. Pois é, essa segunda vez que eu fui, eu fiquei 70 dias, né? Na verdade, a ideia era ficar um pouco mais, mas, assim, acabou que se tornou isso. Foi uma segunda vez até muito melhor, porque eu, inclusive, trabalhei lá, eu dei umas aulinhas particulares de português, tudo em off, assim, né? Porque eu não fui a trabalho, então não poderia dizer assim, não estou trabalhando. Contei histórias na Itália, enfim, foi muito bacana. Então, a segunda vez foi muito mais rica nesse sentido. Ir para grandes centros, eu vou te confessar que o único grande centro mesmo que eu conheci foi Roma, né? Nas duas vezes. Então, nas duas vezes, uma paradinha em Roma tinha. Não cheguei aí para Milão, não cheguei aí para Nápoles, não cheguei para Turim, Veneza, Florença. Fiquei devendo isso, né? Isso aí foi devendo, porque realmente eu estava vivendo lá, né? E a gente, quando vive num lugar, né? Às vezes a gente escolhe pagar alguma coisa ou, ou ir para, né? Para determinado lugar, enfim. O que eu posso falar de Roma, por exemplo, que é um grande centro, né? Vamos pegar então o que eu visitei. Por exemplo, Roma é uma cidade enorme, né? Caótica. O trânsito de Roma é caótico, pelo menos eu achei. Os romanos são assim muito o romano mesmo, né? Ele é um povo muito assim, sei lá, eles falam muito alto, eles mais até do que os outros, porque daí Roma já está mais indo para o sul, né? Assim, tá naquele centrinho assim, mas mais indo para o sul, o pessoal é mais caloroso. Então eu acho que Roma recebe mais os ventos do sul do que os ventos do norte, em si. Então por isso que e o turismo, assim, como toda cidade turística, né, ela é voltada para isso, né? Então ela tem essa vocação, assim. É, é bom, o que que é legal de ver? Quando você vai numa cidade turística de muita gente, é bom ver que você não é o único bobo que fica olhando uma estátua ali, achando aquela coisa maravilhosa do mundo. Tem um chinês do lado, provavelmente um não, tem uns 10 chineses, né? Porque os chineses são, assim, a maior parte, enfim, e que acham aquilo fantástico. Porque daí volta naquilo que nós estávamos falando, né? No fato de que somos todos seres humanos e nós nos achamos, achamos, agora me perdi até a palavra, a gente acha um estupor a mesma coisa, né? A gente fica escandalizado com a mesma coisa, a gente tem a mesma angústia, a gente tem a mesma... Enfim, então, é bom de... Essa misturança de você estar ali tirando uma fotografia, de você estar comendo num restaurante, lá estão falando alemão, você vê uma jovem holandesa lá, você vê um americano, você vê um pessoal que veio da Índia, um pessoal que veio da China. Isso assim, é muito bacana, essa confluência de culturas que esses lugares super turísticos promovem, né? Então, assim, é a humanidade, como você falou, é essa humanização. Você está no meio de gente, sentindo o que todo mundo sente, com aquela alegria de estar ali, com aquele, né, com aquele fascínio, enfim, e é muito bacana. E falando especificamente de Roma, eu acredito que todas as cidades da Itália devam ter isso. Talvez Milão seja uma cidade mais moderna, é a cidade mais moderna da Itália, então Milão, por ser capital da moda, por exemplo, e ser moderna, ela tem uma outra pegada. Veneza, acredito que seja muito romantismo, né? Nunca fui a Veneza, já ouvi gente que falou bem e gente que falou mal. Você já ouviu gente, Veneza não é lá tudo isso.
outros dizendo Veneza, você tem que conhecer Veneza, porque se não conhecer Veneza, né? Florença deve ser uma coisa linda por, pelo fato de ser artística, né? Dante Alighieri viveu ali, aí você pega todos esses artistas famosos assim que moraram em Florença, e Florença deve encher os olhos por causa disso. E Roma, que foi a minha única experiência em grandes centros, né? É uma cidade que eu posso te dizer que ela te leva, se você fechar, você não precisa nem fechar os olhos. Você volta milênios na história, sabe? Você volta milênios no tempo, assim, e você fica assim, é um museu a céu aberto. Qualquer ponto de Roma, assim, é uma coisa fantástica. Enfim, olha, Maria, eu vou te falar uma coisa, eu não vou fazer só o Merchant de San Marino, né? Eu vou te dizer uma coisa, não, eu não vou citar nenhuma empresa aqui, mas vai na primeira agência de viagem, faz um boleto, assim, 36 vezes, e vai para lá. Simplesmente vá para lá, precisando de um guia turístico, e cá estou, entendeu? A gente forma um grupinho e vai para lá, porque só vivendo para saber, é muito bom. Eu ia falar isso, vamos formar um grupinho dos amigos, vamos reabrir o grupo no WhatsApp, juntar umas Com 5 certeza, pessoas, falar, vamos. Mas, enfim, lógico. A gente faz uma vaquinha se for necessário, uma vaquinha bora. online, É né? isso, eu tô quase partindo disso aí, viu? O negócio que tá fácil, não. Mas uma coisa muito legal que você citou é a variedade de pessoas e de diversos lugares, né? Como é um grande centro, vem gente de toda parte do mundo, e isso é muito legal. Para emprego, o tempo que você passou por lá, você viu pessoas de diversos lugares trabalhando por lá, ou é focado mais, não, vamos contratar as pessoas apenas daqui? Aí você entra num tema espinhoso, né? O emprego, ele está bem escasso, pelo menos na Itália, né? Então, eu ainda continuo tendo muitos contatos por lá, enfim, o emprego está uma coisa muito escassa. Lógico que as pessoas ainda continuam fazendo a vida. A mãe de um ex-aluno meu, por exemplo, tinha ido para a Itália, ela tinha ela era doceira aqui, tinha uma empresa, um crescimento vertiginoso, foi para lá. Largou aqui, foi para lá, ela fez cursos lá. Agora eu acredito que ela esteja em Portugal, mas ela foi para lá. E foi fazer os cursos e tudo mais. Mas o emprego está uma coisa muito escassa, né? O emprego está uma coisa escassa para os italianos, inclusive uma coisa que dá até... É ruim, assim, né? De você dizer, poxa vida, muitos jovens italianos não têm emprego, uma das taxas de desemprego mais altas da Europa é o da Itália, né? Então, há uma dificuldade muito grande de inserir a Itália, os jovens nesse mercado de trabalho, pela falta de mão de obra. Eu vi muita gente estrangeira trabalhando, sim, né? Eu tenho até hoje contato com uma moça polonesa que cuidava da avó dessa minha ex-namorada. Tinha uma moça ucraniana, uma moça não, uma senhora, que essa já era mais de idade, uma senhora ucraniana também, conheci lá, que trabalhava, muito pessoal da Romênia, muito pessoal vindo da África, refugiados, né? Árabes. Então, assim, comportar toda essa gente está ficando difícil, né? Isso é um dilema atual da Europa, né? Vem gente de fora porque está fugindo de guerra, está fugindo de fome, está fugindo de doença, está fugindo de um monte de coisa. O pessoal que está dentro está sem emprego, né? O trabalho está, a economia não está andando. Ainda vem uma pandemia e fechou mais de 7 mil. Eu vi esses dias, eu não quero me enganar, mas mais 7 mil bares e cafés na Itália fecharam nesses últimos 2 anos por causa da pandemia. Então tá bem complicado, assim. Por isso até que eu falo, né? A pessoa que vai para um lugar assim, ela também tem que ter a consciência de que vai ralar bastante, né? E se não tem uma super formação, né? Porque daqui a pouco você é um super engenheiro, uma pessoa assim que tem. Aí você é contratado por uma empresa grande, aí é uma outra história. Mas se você, por exemplo, tá na base e quer fazer alguma coisa, tentar mudar de vida e tudo mais, vai ter muito trabalho, né, para conseguir um trabalho, para se ajeitar, para fazer, porque a coisa realmente do que eu ouço desses meus amigos tá bem complicada, infelizmente. Acontece. Mas é legal a gente saber, né? É uma coisa que eu conversei com uma amiga que mora em Portugal, e ela falou sobre isso. Muitas vezes as pessoas saem do seu país de origem com a formação e acredita que ao chegar em outro país vão trabalhar somente naquela formação, e a gente sabe que não funciona assim, né? No nosso país já está muito difícil, né? A gente que é brasileira, não adianta a gente dizer, não, tá tudo uma beleza. Não tá, a gente sabe que não tá.
né? Principalmente a gente que vem da área de educação, de comunicação, é complicado. Mas é importante que a gente tenha isso, tenha em mente que sair daqui, ou sair do país que a pessoa estiver, e ir para outro, além de abraçar essa cultura, também é abraçar as oportunidades que aparecem. Não necessariamente na nossa área, mas todo aprendizado é um aprendizado, né? A minha mãe costuma falar isso para mim: tudo que você aprender é seu. Então, tudo que eu aprender que for bom para mim, vamos fazer. Né? Então, é bem legal você citar isso, porque foi como eu falei, não dá para a gente pintar tudo bonitinho, né? Deixar tudo, ai, vai sim, aí chega lá, não deu bom. Exatamente isso, exatamente isso. Agora que a gente está se encaminhando mesmo para o final, eu preciso que você me conte o perrengue chique, porque, gente, eu adoro um perrengue chique. Perrengue chique, nossa senhora, foi um perrengue assim, tipo, meu Deus! Como bom contador de histórias, eu tenho que contar as coisas com certo detalhe. Não vou tomar muito tempo, mas... Então, vamos nos localizar no tempo. 22 de fevereiro de 2019, estou em Guarulhos, Aeroporto Internacional de São Paulo, lá, Guarulhos, maravilha. O voo sai às 16 horas. Direto para Roma, né? Segunda vez que eu fui, 2019. Muito bem. Estou eu lá em Guarulhos, muito agoniado, porque eu almocei, e eu assim, ó, eu gosto sempre de chegar antes das coisas, assim, mas nem que eu chegue 2 horas antes e fique plantado, do que chegar 2 minutos atrasado, sabe? Eu fico, meu Deus, se eu perder o voo, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Se a minha mala for extraviada? Tudo assim. Então eu almocei tranquilamente, tudo, e aí eu olhei para o meu celular e estava com pouca carga. Eu disse, eu vou ter que carregar isso aqui. Você andar por Guarulhos é você andar por uma cidade, né? Pelo amor de Deus, até você achar uma tomada para carregar o celular era complicado. Levei nisso um tempo. 2h30, meu Deus, aquilo não carregava, não carregava, não carregava. Tá, carregou um pouquinho, vamos. Bora, embarcou no avião, desliguei o celular, tudo que é para economizar, porque depois eu ia precisar, né? Ligar lá. Ótimo. O voo foi horrível. Não posso dizer que foi horrível, porque assim, nossa, turbulência, alguma coisa. Não, é porque eu acho que eu estava numa ansiedade de chegar e o tempo não passava. Eu olhava, era 4 horas, eu disse, tudo bem, então agora, eles não vão servir nada agora mesmo, eu vou fechar os meus olhos, vou fazer uma meditação. Aquela meditação pareceu eterna, assim, quando eu olhei 4h30, eu disse, meu Deus, não nem saímos do lugar ainda, pelo jeito. E as coisas iam andando assim, sabe? A minha estratégia era tentar dormir um pouco. Como você vai na classe econômica, né? A sorte é que tinha um banco livre, assim, tinha uma senhora e o banco do meio estava livre. Eu estava do lado da janela, assim. Eu apoiava o braço aqui, apoiava a cabeça e... Não, vamos dormir. E dormia um pouco, né? Assim passava uma hora, 50 minutos, uma hora, assim. Eu disse, ai, meu Deus, passou só uma hora, vamos voltar a dormir aqui, né? Porque 12 horas de viagem é muita coisa para minha cabeça. Chego na Itália, aquele voo estressante e tudo mais. Aí então eu vai pegar bagagem e tudo. 20 minutos e a minha bagagem não tinha vindo. Uma mala tinha vindo e a outra eu disse, cadê a minha mala? Meu Deus, o que é que aconteceu? E se extraviou aqui mesmo? Com quem é que eu vou falar? Eu vou na embaixada, eu vou no consulado, eu vou na polícia, eu vou no exército. Onde é que está a minha mala? 20 minutos depois veio a mala, danificada. A mala era de rodinhas, rodinhas foram, sei lá onde é que pararam, enfim. Eu disse, tudo bem, estou aqui, pego a minha mala. Me encaminho lá para a imigração, aquela fila imensa aí que começa o negócio. O rapaz me pergunta, passaporte, por favor? Pá, tá aqui o passaporte. Ele olha o passaporte e diz assim, e faz uma menção assim do tipo, tá, e daí? E aí eu disse assim, olha, vou passar 70 dias na casa, em Ancona, né, na casa de minha namorada e tudo mais. E entrego para ele o papel. Quando ele olha o papel, que era uma declaração de hospedagem, eu tinha uma declaração, a assinatura dela, ele disse assim, esse documento não vale. E eu disse, como não vale? Eu disse assim, não, se eu me apavorar, aí sim que ele vai me mandar, aí sim que ele vai me tornar minha vida um inferno. E eu assim, já com meu sangue italiano subindo na cabeça, como não vale? Isso não vale. Qualquer um pode fazer um documento assim. Não está registrado no cartório, enfim, na instituição lá que deveria estar.
E eu comecei a argumentar com ele, sabe? E nós começamos, era ele lá e eu aqui, mas como não vai? Mas eu entrei uma vez aqui no país, você pode olhar aí, e esse documento valeu. Mentira, né? Porque na primeira vez nem me, nem me pediram o documento. Mas eu disse, como é que eu entrei e saí aí a primeira vez 20 dias? E como é que nós vamos fazer? E ele, e como é que nós vamos fazer? Não sei, o senhor que resolve. Sei que ficou uns 5 minutos assim, aquela tensão, aquele vai, não vai. Ele deu uma carimbada assim, ele deu aquela carimbada assim, com aquela cara de raiva, assim, entregou assim. E peguei aquele passaporte, mas eu nem olhei para trás, menina. Eu disse, se eu olhar para trás é capaz ele volta aqui que eu não vou deixar entrar, né? Então eu quase não entrei a segunda vez. Eu pensei, era só o que me faltava. O voo de 12 horas, horrível, que eu não consegui, estava ansioso por chegar. A mala quase se extravia, bem danificada. Daí só que me falta barrarem aqui e me mandarem de volta. Aí, né? Mas deu tudo certo, né? Porque eu disse assim, não, eu não vou deixar ele me vencer no argumento. Eu vou argumentar com ele. E defendi os meus direitos lá e consegui. Consegui entrar e passar esses 70 dias maravilhosos. É porque ele não sabe que a gente é brasileiro e não desiste nunca. A gente fica lá Exatamente. lutando até dar certo. Eu deveria ter dito assim, eu sou brasileiro, brasileiro, terra do Ronaldo, fenômeno, né? Brasileiro, venceu a Itália na Copa de 94, fora daqui! É Aí você capaz, voltar para casa de verdade. Aí ele ia falar, como? Aí, ultimamente eu estou usando, é o país do Neymar. Exatamente, A exatamente. galera Não só conhece, é fã, entendeu? É legal, né? Ele é uma referência no futebol mundial, então é certo. legal. Você sempre usa falar Brasil, país do Neymar, você conhece? Isso, exatamente isso. Não, Entendeu? mas só fazer um adendo aqui, não só a Copa de 94, o Brasil ganhou a de 70 e 94 em cima da Itália, Gabriel, então você acho para que de é se melhor. prejudicar na internet, Gabriel, que você quer voltar para a Itália. Isso aqui vai para o YouTube, você fica se prejudicando na internet. Gostaria de deixar registrado, não tem nada a ver com isso. Io sono un santo, preghiamo insieme, ragazzi. Olha, olha, hein? Olha, para a gente encerrar, eu quero dizer que eu estou muito grata pela sua participação, pelas risadas, pelo ensinamento. Como bom professor, a gente, né, sempre aprende com vocês. Mas assim, se você pudesse definir em 3 palavras a sua experiência de vivência mesmo, fora do país, no país que você sempre sonhou em conhecer, quais seriam essas 3 palavras? Ai, nossa senhora. Você me pega 3 palavras, Jesus Cristo, aqui eu falei 1 hora aqui, agora você quer que eu resuma em 3 palavras. É, eu, a pode repetir a pergunta? Vivência, 3 palavras, definir A sua experiência lá fora, o que foi realizar esse experiência. sonho, né? Sair do seu país e para o país que você sempre sonhou em conhecer. Em 3 Ah, palavras aí. 3 palavras. Essa é Uma sempre a hora linda mais difícil. aventura. Uma linda aventura, uma fantástica aventura. Aí a gente pode mudar, né? Aí o adjetivo você muda. Uma fabulosa aventura. Porque foi isso, né? Foi uma aventura. Eu acho que viver uma aventura, né? A gente já sabe como vai terminar. Não sabe quando, mas sabe como vai terminar. Então é uma fabulosa aventura, né? Inclusive eu conheci uma pessoa lá na Itália que me dizia, cada pessoa é uma fábula. Ah, meu Deus, aquilo se tornou meu lema de vida. Então, eu acho que foi isso, uma fabulosa aventura. Talvez assim, só para não passar em branco com essas 3 palavras, eu vou ficar refletindo aqui, ainda vou escrever uma tese sobre essas palavras aqui, te convido para o lançamento. Sim, por favor, escreva e mande também para San Marino para ajudar no Merchan. Tá ótimo. Gabriel, muito obrigada, foi maravilhoso passar esse momento com você. Muito obrigada por dividir conosco, né, as suas aventuras, os seus perrengues chiques, as suas vivências. E o mais legal, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que, né, é um tempo corrido. Muito Eu, obrigada mesmo, de verdade, a gente eu, fica muito grato. eu que agradeço, obrigado por todo mundo aí que vai também acompanhar pelo teu convite. E estamos aí, né? Quando quiserem ir para a Itália, professor de italiano, guia turístico, estamos aí. Andiamo, bacio e arrivederci. Um beijo, pessoal, até a próxima.